Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, porque mais um dia o Senhor nos guardou. Ele te deu vida, Ele te deu o ar para respirar, e você chegou até aqui mais uma vez. Levante as tuas mãos, Senhor, o nosso Deus está na tua casa. Eu sei, Deus, que muitos gostariam de estar aqui nesta noite, mas muitos, Senhor, talvez nessa noite enfermos, outros com problemas sérios com a sua família. Mas Tu és o nosso Deus, o nosso socorro. Tu conhece cada um, Jesus, que entrou aqui nesta noite, e Tu sabe da vida de cada um. Eu tenho certeza, Deus, que nesta noite Tu vai nos abençoar através da palavra, do louvor, porque Tu prometeste que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Assim, Deus, eu quero te agradecer por tudo, no Teu nome, amém. Tome teu assento. O Luiz André vai estar cantando o hino da harpa. Depois eu quero convidar a irmã Marli para fazer uma leitura e orar com a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor. 243. 243. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo. 2, 4, 3. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro amado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Teu santo, os Teus servos
abençoa o nosso canto, que dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5 até o verso 5. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra: mas irmãos, tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Assim, quando disserem, haja paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as das dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aleluia. Oramos, querido e amado Jesus, nós estamos aqui mais uma noite na tua casa, na tua presença. Queremos te louvar pela oportunidade, Jesus, por ter nos trazido à tua casa, Senhor, para que junto nos cultuar e engrandecer o teu nome. Querido Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Fala aquilo que se faz necessário para as nossas vidas, para que cada dia nós possamos estar na tua presença, esperando a tua volta e vigilantes em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tomaram vossos assentos. Nosso irmão Luiz André vai estar cantando um corinho. E nós vamos arrecadar uma oferta para a obra de Deus. Eu estou olhando aqui quanta mulher, né? E os homens. Meu Jesus amado do céu. Será que no céu vai ter mais mulher do que homem? A sorte que lá vão ser todos iguais, né? Senão nós estávamos perdidos no tempo. Luiz André. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Queridos irmãos, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 11.
o versículo número 28. Quem achou de amém? Assim diz a Bíblia Sagrada. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Mais uma vez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Amém, irmãos? Sempre adorando a Jesus. Motivo de alegria nós estarmos aqui nessa noite e poder cultuar o nome de Jesus. Alegria também. O coordenador da Escola Bíblica Dominical do Campo, presbítero Hamilton, e também nosso secretário, né, da igreja. E ele pegou ficar no cantinho ali, quietinho, até disse: rapaz, você está aqui, você vai pregar para nós? Ele disse: não, deixa eu quietinho. Hamilton, ele veio me ouvir, né? Alegria te ver aqui no nosso meio, tá, Hamilton? Ele mora aqui pertinho, irmão. Quem sabe, né? Já cantei lá para o presidente. Quem sabe encontrar conosco aqui. Estou brincando, tá, Hamilton? Queridos irmãos, quarta-feira agora não temos, né? Não teremos nosso encontro de casais. É sempre uma quarta-feira sim, e uma quarta-feira, quinta-feira, nós teremos aqui Operando Deus. Quem impedirá? Vai estar conosco o pastor João Marcineiro, ali da cidade de Criciúma, vai estar pregando a palavra de Deus aos nossos corações. Ele que é supervisor do setor de número 3 ali em Criciúma. Se eu não estou enganado, é a Nossa Senhora da Salete, ali do bairro, é isso, nessa. Eu acho que, se eu não estou enganado, a Nossa Senhora da Salete é o supervisor do setor e ele vai estar pregando a palavra de Deus aqui na quinta-feira. Então venha adorar ao nome de Jesus. Eu tenho algumas informações para falar para os irmãos, entrarmos naquilo que eu preparei para nós aqui nessa noite. Queridos irmãos, eu falei aqui no domingo, eu vou repetir aqui, porque tem alguns irmãos que não estavam no domingo, mas eu quero dizer aqui para aqueles que não estavam, marcar a data do dia 14 de dezembro. Que dia que eu falei? 14 de dezembro. Se marca essa data aí que nós vamos realizar nesse dia 14 de dezembro. Um domingo nós vamos realizar a nossa confraternização com toda a nossa igreja da Luz Sanguínea. Amém, irmãos? Toda a nossa igreja, todas as famílias. Eu quero ver você lá, juntamente com a sua família. Vai ser um dia que nós vamos passar o dia todo lá, almoço, café, e depois no final da tarde, início da noite, vamos fazer um culto com todas as famílias da Deus Sanguínea. Amém, irmãos? Então, marque o dia 14 de dezembro na sua agenda, não marque outro compromisso. Seu compromisso é com a Deus Sanguínea, com a sua família, para nós passarmos juntos nesse dia de confraternização. Eu até fiz sinal passado ali, mas eu acho que o Eloy ele distribuiu todos, né? O Natal missionário, nós falamos aqui, acho que foi entregue todos, né, Sara? Foi destinado 70 envelopes aqui para a Deus Sanguínea do Natal missionário. Depois eu vou ver com o Eloy, talvez quinta-feira ele traga. Se sobrou alguns e você que deseja, na quinta-feira você vai pegar. O que eu faço com esse envelope? Você vai pegar esse envelope e vai colocar qualquer valor dentro desse envelope. E até o dia 20 de dezembro, você traga na secretaria, entrega para o nosso tesoureiro Vonley, e depois nós vamos estar levando para o nosso templo central. E esse tempo é o Natal dos nossos missionários. Essa oferta vai ser destinada a todos os missionários. Até se alguém quiser ver, eu deixo disponível lá, Luiz, depois você leva lá na secretaria, que aqui está o nome de todos os missionários que são ajudados pelo campo de Araranguá. Então são 23, 24 aproximadamente, que são ajudados pelo campo de Araranguá, e essa campanha acontece todos os anos. Então, se caso alguém, eu não peguei envelope, eu desejo pegar para ajudar o missionário, a gente vai lá na sede, a gente pega mais envelope e você ajuda os nossos missionários. Amém, queridos? Queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu quero falar com vocês
sobre a preocupação do apóstolo Paulo sobre a igreja que nós acabamos de ler a carta desta igreja, a igreja de Corinto. E olhando para esse versículo, eu faço a preocupação do apóstolo Paulo, a minha também, nesses últimos dias, uma grande preocupação que nós temos com a igreja da atualidade. Eu quero falar com vocês aqui sobre a importância de uma igreja, como deve ser a igreja, baseado naquilo que Paulo falou em alguns versículos à igreja de Corinto. Eu quero trabalhar com vocês aqui sobre o que Deus não quer que a igreja seja, mas baseado no estudo ou no ensino do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, como deve ser a igreja de Cristo. Ora, nós sabemos que a igreja de Corinto, esta igreja, é uma igreja problemática. Esta igreja, há alguns problemas no meio dela. Nós sabemos que essa cidade que leva o nome de Corinto é uma grande cidade comercial da antiga Grécia, que ficava situada no meio de dois portos. Porto esses que tem como nome o porto de Cencreia e também o porto de Lequel. Esta cidade que o apóstolo Paulo teve o privilégio na sua segunda viagem missionária, no ano 50 depois de Cristo, e ele teve como ajuda os seus companheiros Áquila e Priscila. O apóstolo Paulo, então, ele começa a lidar com alguns problemas que estão acontecendo no meio dessa igreja. E eu vou citar alguns problemas aqui, e nós vamos à luz da Bíblia Sagrada, tá, irmãos? É culto de ensino, então quero que você fique com a sua Bíblia aberta, e assim nós vamos discorrer por ela. Ora, esta cidade, ela vai se tornar uma cidade notável, uma igreja notável, né, pela sua importância comercial. Mas era uma igreja muito problemática. E os problemas, eu quero citar com vocês aqui, porque o apóstolo Paulo, ele demonstra sua preocupação com a igreja. E eu faço a preocupação do apóstolo Paulo, a minha também. A realidade é que sempre que nós vemos, muitas vezes, alguns crentes conversando, Hamilton, alguns irmãos conversando, e muitas vezes vão falar sobre a igreja. E alguns irmãos muitas vezes vão falar do problema da igreja que ele congrega. Só que às vezes nós nos esquecemos que a igreja que nós congregamos tem problema, mas nós estamos nessa igreja. E o que nós estamos fazendo para solucionar esses problemas que aparentemente nós pontuamos e até mencionamos e conversamos? Só que olhando para a igreja de Corinto, essa igreja tem muitos problemas. Se nós abrirmos a Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, já no versículo número 10, nós vamos ver o primeiro problema que essa igreja apresenta. Essa igreja tinha um problema de divisão. Lá no versículo número 10, Paulo começa dizendo assim: irmãos, rogo-vos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, ou que seja, tenha concordância no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Aí lá no versículo 12, vem o texto que é mais conhecido dos irmãos. Aí Paulo vai dizer: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer: será que Cristo está dividido? Então Paulo, ele já começa a enfrentar um problema no meio dessa igreja, que é o problema da divisão. Só que não bastasse o problema da divisão, lá no capítulo número 3, fique com a sua Bíblia aberta, tá? Capítulo número 3, lá no versículo número 1, o Paulo vai lidar agora com um problema um pouquinho mais pesado, que é a carnalidade e a imaturidade espiritual dessa igreja. Lá no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. No versículo 2, ele vai dizer:
Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podieis suportar, nem ainda podeis. Então Paulo chega a dizer no versículo 3 algo muito pesado, porque vocês ainda sois carnais. O segundo problema que é aparente nessa igreja é que é uma igreja carnal e também uma igreja de imaturidade espiritual. Aí a coisa vai apertando, irmão. Olha o problema que tem nessa igreja. Vai lá no capítulo 5, lá no versículo de número 1. Olha o problema que agora vai, versículo de número 11. Olha o problema agora que vai aparecer no meio dessa igreja. Lá no versículo 1, melhor dizendo. Para que o recebais no Senhor de um modo digno dos santos, imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher do seu pai. Então olha o problema que está no meio dessa igreja. É uma igreja que tem divisão, é uma igreja que tem carnalidade e também tem imaturidade espiritual. Agora também a imoralidade sexual. Essa igreja vai passar também por um problema que é os falsos crentes. Lá no versículo 11 do mesmo capítulo, Paulo vai dizer: mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que dizem-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. E isso está no meio da igreja de Corinto. Eu estou só apresentando aqui os problemas que tem no meio dessa igreja. Daqui a pouco a gente vai entrar naquilo que eu quero falar com vocês. Para piorar, Luiz, no meio dessa igreja também há briga no meio dos irmãos. Lá no capítulo 6, versículo 5, Paulo vai dizer para nós: para vos envergonhar, eu digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Isso está mostrando que tinha briga no meio dos irmãos. Irmão, você acredita que até nessa igreja de Corinto havia divisão na Santa Ceia? A igreja de Corinto tinha divisão na Santa Ceia. Lá no capítulo 11, número 20, o que antecede ao 23, como nós se baseamos para a leitura, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, olha o que Paulo vai dizer no versículo 20, antes de entrar no versículo 23. Havia uma divisão na Santa Ceia. Ele diz: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer, porque quando comais, cada um toma antes o de outrem a sua própria ceia. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Olha o problema da ceia. Não tendeis porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Havia até problema no meio da Santa Ceia. Então essa igreja tinha outros problemas, que existia até discórdia, existia falsa espiritualidade. E a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja é que a igreja ela não estava compreendendo o propósito de Deus para com eles e para com a vida deles. Por isso que Paulo ficou 1 ano e meio com eles, ainda enviou mais 2 cartas, e alguns historiadores dizem que outras 2 cartas se perderam no meio da viagem. Mas com vocês eu quero falar aqui com os irmãos, e quero de maneira muito simples falar com vocês o que Deus quer para a sua igreja. E baseado no ensino de Paulo aos irmãos em Coríntios, o que a igreja deve ser. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto: o desejo que Cristo quer para a sua igreja, e que Paulo vai ensinar aos irmãos em Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo de número 16, é o primeiro ponto. Deus, Ele não quer que a igreja seja uma igreja egoísta. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele chega a dizer o seguinte: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Ele não quer que a igreja seja uma igreja egoísta. Cada um age como quer. Cada um faz o que deseja para agradar a si mesmo.
O desejo do apóstolo Paulo para essa igreja de Corinto é que a igreja tenha em si a mente de Cristo Jesus. E o que significa ter a mente de Cristo Jesus? Pensar naquilo que é a vontade de Cristo Jesus para a sua igreja. Oh, glória a Deus! A vontade de Deus para a igreja dele. Nós devemos ter a mente de Cristo conosco, para que a vontade de Deus seja feita sobre a sua igreja. O desejo de Deus é que nós tenhamos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, irmãos, nós não podemos pensar de qualquer maneira. Nós devemos pensar em fazer a vontade de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus não quer que a igreja seja egoísta, cada um pense em si mesmo. Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo, isso fala em fazer a sua vontade, em fazer a vontade de Deus. Nós devemos ter a mente de Cristo, e nós pensando com a mente de Cristo, acaba toda a confusão. Porque tendo a mente de Cristo, irmão Marlene, nós vamos fazer a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, nós vamos fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós não agimos por egoísmo, fazendo a nossa própria vontade. E nós vamos fazer tudo que é louvável para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós vamos fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós vamos trabalhar na unidade da igreja. Porque nós não vamos pensar cada um em si mesmo, né? Nós não vamos olhar cada um para a ponta do seu nariz. Não, nós vamos pensar para a vontade de Cristo, para a igreja dele. E fazendo a vontade dele, nós temos a mente dele sobre nós. Quem está aí, diga glória a Deus. Então nós devemos ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua igreja. Segunda coisa que Deus não quer no meio da sua igreja: Deus não quer uma igreja individualista. Deus não quer uma igreja individualista. Por isso que Paulo vai lá em 1 Coríntios 3, e o versículo de número 9, o texto bem conhecido dos irmãos. Lá no versículo de número 9: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, irmãos? Nós somos cooperadores de Deus. A igreja, ela não pode ser individualista. Porque, irmãos, aonde não existe unidade e todos se sentem sozinhos no meio dos irmãos, isso não é igreja. Tem que haver unidade no meio da igreja. E como igreja de Cristo Jesus, nós somos cooperadores de Deus. A palavra cooperadores é ruperetes. Ruperetes traz alusão aos homens que ficavam no porão do navio, naquela embarcação. Os homens que remavam e conduziam a embarcação ao seu destino. Isso que Paulo está dizendo: nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos lá no porão, onde nós não aparecemos, mas nós cooperamos para que essa embarcação chegue no seu destino. Quem me ouve, diga glória a Deus. Nós somos cooperadores, nós não aparecemos, nós estamos lá no porão. E você sabe muito bem que esses homens que ficavam no porão, eles seguiam o barulho do timoneiro, aquele que batia no tambor, e os homens remavam conforme o tambor batia. O tambor batendo, eles remavam e a embarcação chegava ao seu destino. Por isso que Paulo está dizendo: na igreja não pode ter individualismo, porque se um remar para a esquerda e outro remar para a direita, já vai parar essa embarcação. Você já parou para pensar, irmão? Se um puxar para cá e outro puxar para lá, onde é que vai parar essa embarcação? Eu estou dizendo de maneira muito simples aqui para você entender. Nós estamos dentro dessa embarcação chamada igreja. E dentro dessa embarcação nós não podemos agir por individualismo.
puxar somente para a minha sardinha, como diz o ditado, puxar somente para o meu favor. Não, nós devemos trabalhar em unidade, sendo cooperador de Deus, remando conforme o som da batida do tambor. Alguém dá a direção, alguém dá a instrução, alguém dá o direcionamento, e nós, como bons cooperadores, vamos remar conforme a batida do tambor. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Em outros pensamentos, quem batia o tambor chamavam de dirigente. É que eu disse, eu posso falar isso aqui, irmão. Nós temos que falar a mesma língua. Posso ouvir um amém? Nós temos que falar a mesma língua. O que sai daqui, nós temos que ouvir e remar junto. Porque não adianta eu remar aqui e você remar para a esquerda. Onde é que vai chegar essa embarcação? Já fique sabendo, tudo que vai para a esquerda não presta, irmãos. Então como é que você vai remar para a esquerda? Onde é que vai parar essa embarcação? Se você remar para a direita é bom, mas às vezes remar para a direita demais dá problema. Então assim, irmãos, tem que ter equilíbrio. Dentro dessa embarcação, os cooperadores, aqueles ruperetes que ficavam no fundo da embarcação, a batida do tambor, eles remavam conforme a batida. A batida sai daqui, nós vamos remando. Vamos junto. Vamos junto. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Vamos remando junto. Essa embarcação vai chegar no destino. Essa embarcação vai chegar no ponto final. Essa embarcação vai chegar na localização final. E com isso nós temos que remar junto, remar junto, remar junto. Posso ouvir glória a Deus? Qual é o destino final, irmão? Qual é a localização final? É naquele grande dia onde nós ouviremos uma voz: vinde benditos do meu Pai para as missões que estão preparadas desde a fundação dos séculos. Glória a Deus. Então nós temos que remar junto, porque nós somos cooperadores de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos cooperadores e nós estamos na lavoura de Deus. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que remar junto, falar a mesma língua, para a embarcação chegar no destino final. A pergunta que eu faço para nós é: você tem feito tudo para que essa embarcação chegue ao ponto final com equilíbrio? Será que nós temos trabalhado verdadeiramente como cooperadores de Deus? Será que nós temos trabalhado com o intuito de levar essa embarcação chamada igreja até o seu destino? Será que nós temos cuidado da igreja do Senhor? Era a preocupação do apóstolo Paulo. Eu faço a preocupação do apóstolo Paulo, a minha também. Nós devemos agir como cooperadores de Deus. Alguns historiadores dizem que esses homens que ficavam no porão do navio tinham suas mãos acorrentadas ao leme. Eles tinham sua mão acorrentada ao leme. Isso fala de compromisso, de responsabilidade. Esses homens que estavam amarrados ao leme tinham compromisso com aquele navio. Alguns daqueles homens entravam no fundo do navio e só sairiam dali se a embarcação quebrasse no caminho ou se ela chegasse no seu destino final. Tinha alguns que não viam nem o sol do dia, mas eles estavam lá: tem compromisso com essa embarcação, tem compromisso com esse navio, tem compromisso aonde ele vai chegar, tem compromisso aonde ele está se direcionando. Eu estou falando para você entender, nós somos cooperadores de Deus. Então nós temos compromisso com essa embarcação, nós temos compromisso com essa igreja, nós somos cooperadores e vamos levar essa igreja até o destino final. Quem crê, diga glória a Deus. Terceiro ponto que eu separei aqui, irmãos: Deus não quer que a sua igreja seja uma igreja carnal. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 16, algo muito importante que nós temos que ter em nossa mente, no nosso coração. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus não quer que a igreja seja carnais, aonde as pessoas só façam aquilo que agrada ao seu próprio prazer.
Deus não quer que a igreja seja uma igreja carnal a ponto de fazer a sua vontade e se ofendem quando os seus desejos não são satisfeitos. Deus não quer uma igreja assim. Deus quer uma igreja que entenda que ela é santuário de Deus. Por isso que Paulo está dizendo: será que vocês não sabem que Deus habita por meio do Espírito Santo? Ele habita em vocês? Então Paulo está falando que essa igreja é um santuário, aonde a presença do Espírito Santo habita no meio dela. A igreja não pode ser uma igreja carnal, mas uma igreja espiritual, porque o Espírito Santo habita nela. Nós somos santuário de Deus. Então, se Deus habita em nós, irmão, eu vou falar isso aqui, se você não dá glória a Deus, eu te acho muito estranho, tá? Deus, Ele habita no nosso meio pela pessoa bendita do Espírito Santo, e nós somos santuário dEle. Ou seja, quando o povo de Deus se reúne, não é uma mera reunião. Quando o povo de Deus se reúne, não é apenas uma reunião das pessoas que estão aqui para ouvir algumas palavras. Não, por isso que eu sempre falo, os irmãos estão cansados de ouvir eu falar isso aqui. Esse ambiente é muito mais do que um mero culto, irmão. Esse ambiente que ele é profético, esse ambiente aqui ele é extraordinário. Esse ambiente aqui você pode entrar doente e sair curado. Esse ambiente aqui é tão extraordinário que você pode sair daqui lamentando e você pode sair sorrindo. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Por isso que Paulo está dizendo: vocês são santuário de Deus. E toda vez que nós nos reunimos aqui, irmãos, a presença do Espírito Santo está no nosso meio. Posso ouvir glória a Deus? A presença do Espírito Santo está no nosso meio. Sabe o que diferencia essa reunião aqui do que qualquer outras reuniões que são feitas? É porque o Espírito Santo está no nosso meio. Sabe o que diferencia essa reunião? Desculpa falar reunião, mas é para você entender o que Paulo está dizendo. Sabe o que diferencia essa reunião? Porque isso aqui não é reunião, isso aqui é chamado culto de adoração a Deus. Sabe o que diferencia esse aglomerado de pessoas que estão aqui nessa noite do que qualquer outra reunião feita por aí? É porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. E se o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, aqui não tem espaço, eu vou dizer isso aqui para você entender, aqui não tem espaço para carnalidade. Ou seja, Deus não precisa fazer e satisfazer os meus prazeres, não. Aqui Ele faz a sua vontade, que é soberana, por meio do Espírito Santo que habita no nosso meio. E se Ele habita no nosso meio, não é uma reunião qualquer. Logo não é reunião, é culto. E se é culto, tem adoração. E se tem adoração, a nossa adoração sobe até o trono da graça e ela se manifesta no nosso meio com a presença do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, no ensino à igreja aos Coríntios, ele está dizendo que a igreja ela não pode ser uma igreja carnal, mas sim uma igreja espiritual, porque o Espírito Santo de Deus habita no meio dessa igreja. Vamos para frente? Deus não quer uma igreja morta. Deus ele não quer uma igreja morta. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 27, olha o que Paulo vai dizer: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros. Vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Deus não quer uma igreja morta. Deus não quer uma igreja inativa. Deus não quer uma igreja que não trabalha para o seu reino. Por isso que Paulo dizendo: vocês são o corpo de Cristo. E individualmente nós somos os seus membros. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? A igreja é o corpo de Cristo neste mundo. Ora, se nós somos corpo de Cristo
Jesus se faz presente nesse mundo por causa da igreja, que é o seu corpo. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Ou seja, Jesus se faz presente na igreja, ou melhor dizendo, Jesus se faz presente hoje na terra, porque o seu corpo está aqui. Ora, se nós somos o seu corpo, se nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus, então nós devemos trabalhar para aquele a quem é o cabeça, que é Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, vocês são o corpo, individualmente são os membros. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso aqui para você entender, muito simples. Quem é que vai alcançar os doentes? A igreja, irmão. Quem é que vai alcançar os órfãos, as viúvas? A igreja, irmão. Então nós, como pertencentes ao corpo de Cristo Jesus, individualmente cada um é um membro desse corpo, é esta igreja que vai trabalhar e vai alcançar aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão órfãos, aqueles que são as viúvas. Quem é que vai alcançar? A igreja, irmão. Então Deus, Ele não quer uma igreja morta, mas Ele quer uma igreja que trabalha para o reino, porque nós somos corpo, Ele é o cabeça. Você, irmão, você já viu um corpo andar sem cabeça? Não. Não para acreditar nessas crendices folclóricas brasileiras da mula sem cabeça, né? Não para com essas coisas, irmão. O corpo não anda sem cabeça, tá? Então nós, como corpo de Cristo Jesus, Ele sendo o cabeça, nós devemos trabalhar, porque Ele é o cabeça e nós somos o membro. Isso fala de uma igreja ativa, uma igreja que trabalha, que alcança aquele que está doente, que alcança aquele que está enfermo, que alcança aquele que está abandonado. Jesus não vai descer do céu para fazer isso aí se tem um veículo chamado igreja. Posso ouvir um amém, irmãos? E nós, sendo o corpo de Cristo Jesus, nós não podemos ser uma igreja morta e nem uma igreja inativa. Aqui pega muito desigrejado, amigo. Aqui pega muito desigrejado. Porque tem gente que diz aí, eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus, né? Eu não pertenço a nenhuma igreja, nenhuma religião, eu sou de Jesus. Espera aí, irmão, isso aí está errado, tá? Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Um texto bem conhecido dos irmãos, aqui quebra toda a cultura dos desigrejados, tá? Dizendo que eu pertenço a Jesus e eu não preciso pagar. Olha o que Paulo diz. O escritor aos Hebreus, né? Eu estou acostumado a dizer Paulo, mas é o escritor aos Hebreus. Não abandonando a nossa congregação. Não abandonando a nossa congregação. A palavra grega aqui é epsinagogon. Epsinagogon. Essa palavra traz a ideia de literalmente igreja. Não abandonando a congregação, como é de costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai aproximando aquele dia. Não abandone a congregação. Você precisa congregar. Você precisa pertencer a este corpo chamado igreja. Posso ouvir um amém, irmãos? Aqui quebra todos os desigrejados, porque nós somos um membro desse corpo e nós não podemos ser um membro morto. Nós temos que ser um membro ativo, que trabalha para o reino de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Salve alguns testemunhos pessoais, onde Jesus aparece visivelmente para alguns e traz para dentro dessa casa. Mas se não for Jesus, e se não for a igreja que vai atrás dos doentes, eles não vão entrar, irmão. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos entender que somos corpo de Cristo Jesus. E se você pertence ao corpo de Cristo Jesus, você precisa trabalhar. Você precisa ser ativo. Amém, irmãos? Você precisa ser ativo.
Eu sempre vou falar isso aqui, irmão, quando eu falo de corpo, individualmente falando daqueles que são membros. Se você olhar para toda a funcionalidade desse corpo, que trabalha de maneira organizada e estarrecedora, se você prestar atenção, todos os membros e todas que estão ligados no nosso corpo físico têm a sua utilidade. Você já parou para pensar? E sempre quando eu falo de corpo individualmente como membro, eu faço essa brincadeira. Eu não sei se você já fez aqui com os irmãos. Às vezes dá um delay, eu não sei se você já fez aqui com os irmãos. Mas se você olhar para as mulheres que são mais perfeccionistas, se você olhar para aquela pelezinha que você tem no cotovelo, você já viu? Aquela pelezinha? Se você está com o braço assim esticado, né? Ela fica assim bonitinha, lisinha. Para quem é mais perfeccionista? Perfeitinha. Agora se você esticar o braço, vai ficar aquele amontoado de pele assim, coisa feia. Né? Se alguém mais perfeccionista, vai cortar e vai deixar mais alisadinho. Sabe o que você para pensar? Se você deixar ela alisadinha, bonitinha, você vai ficar com o braço assim, você já pensou? Aí é bom que não der, você levanta a mão. Estou brincando, sabe? Mas você vai ficar com a mão assim, porque você não consegue mais ter a funcionalidade de dobrar aquela pelezinha ali, por mais que tem nervo, tudo ali, mas aquela pelezinha ali tem uma função muito importante. Assim eu trato quando eu falo de membros individuais. Você tem a sua importância dentro do corpo de Cristo chamado igreja. Aí você diz, mas eu só fico na portaria, só fico na tesouraria, só fico sentado no banco. Se você não tivesse aí, você fazia muita falta, porque você é importante dentro deste corpo chamado igreja. Só que assim, você não pode ser um membro morto, irmão. Pertencendo ao corpo, morto, irmão. Você tem que ser vivo, ativo. Trabalhar para o reino, é isso que Paulo está dizendo. Vocês são um corpo individualmente, cada um de vocês é membro que faz parte desse corpo místico de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão. Então você tem uma função importantíssima. Mas eu não faço nada. Quem disse que você não faz nada? Quem disse para você que você não faz nada? Só o fato de você estar aqui dentro apresentando o culto de adoração a Deus já quebra tudo, irmão. Amém, irmãos? Então, olhando para isso, Paulo está dizendo: vocês são corpo, e pertencendo ao corpo individualmente, vocês são membros desse corpo, e vocês não podem ser inativos, vocês sempre têm que ser ativos, vocês têm que trabalhar para o reino. Amém, irmãos? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14. Deus não quer, escuta isso aqui, irmão. Deus não quer uma igreja mundana. Escuta isso aqui. Deus não quer uma igreja mundana. Você não vai me ouvir falar aqui de usos e costumes, tá? O que eu estou falando aqui é de atitudes pecaminosas. Deus não quer uma igreja mundana. Olha o versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Isso aqui é lindo demais. Porque para Deus somos um aroma de Cristo. Para Deus nós somos como um perfume, um bom perfume. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem, porque para Deus somos um aroma de Cristo. A igreja é o bom perfume de Cristo Jesus. Isso fala de uma coisa especial. Isso fala de uma coisa agradável. A igreja que Deus quer não é uma igreja que se envolve com coisas pecaminosas, coisas mundanas. A igreja é o bom perfume de Cristo Jesus, ou seja, ela é especial, ela é agradável. Assim a igreja deve ser um ambiente especial.
especial e diferente do mundo. Posso ouvir o glória a Deus? É diferente do mundo, porque a igreja foi comprada por um preço muito caro, que é o sangue de Cristo Jesus. Então a igreja precisa ser um bom perfume. Isso fala da... Nós como igreja somos o bom perfume de Cristo Jesus. Nós precisamos ser agradáveis para Ele. Nós precisamos, olha aqui, deixa eu dizer aqui bem simples. Nós como igreja devemos ter um ambiente agradável. Agradável. Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto, uma igreja problemática, que inúmeros problemas já falei aqui. Mas Paulo, falando sobre o ensinamento para a igreja de Cristo Jesus, Paulo está dizendo que nós, como bom perfume de Cristo Jesus, eu estou dizendo para você, nós devemos ter uma igreja de ambiente agradável, porque nós somos especiais. Porque nós somos comprados com um preço muito caro, que é preço de sangue. Então nós devemos ter um ambiente agradável, irmãos. Agradável para quê? Para nós entrarmos aqui e apresentar o nosso culto de adoração a Deus. Já pensou se a gente entra aqui e a igreja aqui está tendo confusão entre os irmãos? Na igreja de Corinto tinha os irmãos que estavam vindo até ao juízo contra o seu irmão. Na igreja de Corinto tinha confusões entre os irmãos. Até na Santa Ceia tinha confusão. Na igreja de Corinto tinha uma desorganização enquanto a cultos e dons espirituais. E Paulo está dizendo aqui, e eu faço das palavras de Paulo, e eu preparei isso aqui para nós aqui nessa noite, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós temos que ter um ambiente agradável. Com isso, nós temos que sentir prazer em estar na casa de Deus. Nós temos que ter prazer em estar dentro dessa casa, irmãos. Nós temos que ter prazer em sentar nessa cadeira e adorar ao nome de Jesus. Você tem que vir para essa casa com o seu coração prazeroso em apresentar um culto de adoração ao nome de Jesus. Esse ambiente tem que ser agradável, para que nós, como bom perfume, apresente o nosso culto de adoração a Ele. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Graças a Deus que aqui na Deus do Sanguinha é um ambiente agradável, onde nós podemos apresentar o nosso culto de adoração a Deus. Aqui não tem confusão. Tem alguém que riu aí? Misericórdia, irmão. Aqui não há confusão, irmão. Aqui tem que ter uma... Se tem, vai cair por terra. Posso ouvir, amém? Se tem, vai cair por terra, irmão, porque nós temos que formar um ambiente agradável, aonde nós podemos sentar sabendo que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa, porque nós somos santuário dele, e nós podemos com um ambiente agradável levantar a nossa mão sem ira e sem contenda e adorar ao nome de Jesus, oh glória. Aqui não tem. Não tem. Glória a Deus, irmãos. Então nós, como bom perfume de Cristo, nós temos que adorar o nome de Jesus, e esse ambiente tem que ser um ambiente agradável, para que todos cheguem aqui e se sintam num ambiente agradável. É muito simples, irmão. A pior coisa que tem é você chegar num lugar e você não ser bem recebido. A pior coisa que tem é você chegar num lugar e você ser mal recepcionado. Vamos ser sinceros. Se você vai ir num bom restaurante, bem simples aqui para nós. Se você vai num bom restaurante, você tem aquela visão. Porque hoje tudo nós somos movimentados por aquilo que nós vemos, né? Você abre o Instagram, veja lá toda aquela mídia que envolve um restaurante, você fica curioso. Vou ter que ir naquele restaurante. É ou não é? Aí você chega no restaurante com aquela visão que você tem, que você viu nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, sei lá, onde você viu. Você chega lá, a recepção é péssima. Não te recebem direito. Não separam um lugar agradável para você. O garçom não atende como deve ser atendido. O que você faz? Nunca mais bota ela. Não é verdade?
Muito simples aqui para nós. Você nunca mais coloca o pé lá. A comida estava boa, mas o ambiente estava horrível. A comida era boa, mas o ambiente péssimo. Mau atendimento, mal organizado. Sentei no lugar que não era muito agradável. Estou falando aqui de maneira simbólica para você entender. Paulo está falando que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Falando para a igreja, tem que ser um ambiente agradável. Você não vai comprar um perfume que vai cheirar ruim, né? Você vai comprar um perfume para quê? Para que ele exale um bom perfume. Aonde você passa com aquele cheiro. Meu Deus, Malbec. Estou brincando, irmãos. Estou precisando de perfume, se alguém sentir no coração. Estou brincando, irmãos. Mas é simples de entender isso aqui. Nós somos o bom perfume e como igreja nós temos que formar um ambiente agradável, aonde quem entra aqui se sente à vontade para adorar o nome de Jesus, porque nós somos santuário da presença do Espírito Santo, e dentro desse ambiente agradável para adorar o nome de Jesus, o Espírito Santo tem liberdade para operar sobre nós. Dia 5 para as 9, tem mais, pelo menos mais uns 2 pontos para falar com vocês, mas vamos lá. Vocês me ouvem com mais 5 minutos? 2 Coríntios capítulo 3, versículo número 2. Aqui você pelo menos vai dizer um aleluia, tá? Deus não quer uma igreja muda, uma igreja calada. 2 Coríntios capítulo 3, versículo número 2, olha o que Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que importante no verso 3: sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança. A igreja de Cristo é uma carta viva. Deus não quer uma igreja muda e calada. Deus quer uma igreja que transmite a mensagem de salvação para aqueles que estão perdidos, porque nós somos uma carta viva. Nós somos uma carta viva para o mundo, irmãos. Uma carta tem uma mensagem, uma carta tem um remetente, e uma carta tem um destinatário. Por isso que nós somos uma carta viva. Nós devemos transmitir a mensagem do Evangelho. Nós somos uma igreja viva, uma carta viva, aonde tem o remetente e ela tem um destino. Por isso nós, como igreja de Cristo, temos que ser uma carta viva. Os homens têm que nos ler. John Wesley, eu disse aqui, acho que foi na escola de dominical. John Wesley, ele diz: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Por isso que Paulo está dizendo: a igreja é uma carta viva. Deixa eu dizer isso aqui. O mundo lê todas as nossas ações e atitudes. Volto a repetir, você já cansou de ouvir falar isso aqui. Volto a dizer, aqui dentro é muito fácil ter belas atitudes e ações. Quero ver lá onde você convive dia a dia, fora desses 4 paredes, fora da visão do líder. Lá no ambiente de trabalho, lá onde você passa o seu dia inteiro. Por isso que a igreja é uma carta viva. A igreja precisa cuidar do seu testemunho. A igreja precisa cuidar e sempre levar uma mensagem de boas novas, irmãos. Quem é que quer receber carta ruim ou mensagem ruim? Quem é que gosta de receber? Ninguém, irmãos.
Quer ver quando vem uma cartinha cinza, né? Você sabe o que é a cartinha cinza, né? Meu nome está restrito, pessoal. Cartinha cinza. Estou brincando, irmãos. Se você vê essa cartinha, você já fica arrepiado. Se você recebe uma intimação judicial, você já fica mais preocupado ainda. Ninguém quer receber uma carta com uma notícia ruim. Por isso que Paulo está dizendo que nós somos uma carta viva. E uma carta viva tem uma mensagem de boas novas. Nós, como igreja, precisamos carregar essa mensagem de boa nova. Deixa eu dizer algo aqui, irmão, ponto de ensino, eu posso aqui, irmão. Você precisa zelar pelo testemunho da igreja, tá? Você precisa zelar pelo testemunho da igreja. Luiz, aí chega alguém e pergunta para o Luiz: Luiz, por que a igreja está no sangue? Luiz, como é que a igreja... Estou usando o Luiz como exemplo. Irmão Mauro, como é que a igreja dá o sangue? Estou usando como exemplo. Aí vem um abençoado, que deve zelar pelo testemunho da igreja. A igreja deve zelar. A igreja deve zelar, São Jesus. Irmão, zela pelo testemunho da igreja. A igreja vai ter problema, isso é evidente que vai ter problema. Mas nós devemos zelar pelo testemunho da igreja. Se alguém pergunta, como é que é a igreja? A minha igreja é uma bênção. Já aproveita o gancho e prega Jesus, porque você é uma carta viva de Cristo Jesus. Você precisa carregar uma mensagem de boas novas. Amém, irmãos? Desse testemunho da igreja de Cristo Jesus. E último, para nós finalizar, para nós ir embora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Eu sou apaixonado por esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos vós, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos justiça de Deus. De sorte que vocês são embaixadores. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus não quer uma igreja sem propósito. Deus não quer uma igreja sem propósito ou sem objetivo. Deus, Ele quer uma igreja com uma missão. E nós temos uma missão nessa terra. Por isso que Deus nos formou embaixadores de Cristo Jesus. Nós representamos a igreja de Cristo Jesus aonde nós estivermos. Deus chamou a sua igreja para um propósito específico. Aonde você estiver, você representa a Cristo Jesus. Aonde você estiver, você representa o nome de Cristo Jesus. De sorte que vocês são embaixadores. Embaixadores é aquele que representa uma nação. E nós pertencemos à nação do povo de Deus. Aonde você estiver, você é embaixador de Cristo Jesus. Você tem um propósito: representar a Cristo Jesus. Aonde você estiver, eu posso ouvir glória a Deus? Representar a Cristo Jesus. Aonde você estiver. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós, como igreja, devemos ter a mente de Cristo Jesus. Não fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade de Cristo Jesus. Nós, como igreja, não devemos agir como individualismo. Nós devemos agir como cooperadores, ajudando essa igreja a chegar na sua missão. Nós, como igreja, devemos entender que somos santuário, habitação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, nós devemos entender que somos corpo. E esse corpo não pode ser morto, mas deve ser ativo, vivo para a glória do nome de Jesus. Nós somos o bom perfume dele.
Nós devemos formar um ambiente agradável para adorar ao nome dele. Nós somos a carta viva e embaixadores de Cristo Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Nós somos a sua igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graças, Senhor. Que nós possamos cada dia mais alcançarmos, ó Deus, ou procurar chegarmos. Eu sei que é difícil chegar ao estado de varão perfeito, será somente na glória, mas a cada dia mais cuidar para que em nós tenha a mente de Cristo, cuidar que nós sejamos cooperadores, cuidar que nós devemos ser alguém que é o bom perfume de Cristo, cuidar que nós devemos ser uma carta viva, cuidar que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja agradável àqueles que vierem a esta casa adorar o seu santo e bendito nome. Ajuda-nos, Senhor, a ser igreja tua nessa terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Amém. Amém, irmãos? Amanhã, quarta-feira, não temos reunião de casais. Quinta-feira, pelo Deus, quem impedirá? Eu espero você aqui para juntos adorar ao nome do Senhor. Domingo, escola bíblica dominical. Eu quero convidar a você estar conosco. O pastor Luciano, do Parque Centenário, vai estar ministrando. Será uma bênção. Eu espero você aqui. Domingo à noite, culto da família. Venha juntamente com a sua família adorar ao nome de Jesus. Amém? Faça assim com a sua mão. Que do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será? Oração, a força que move a igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe também a vida do amigo que esteve conosco aqui nessa noite. Deus abençoe, meus irmãos.